Vamos lá, vamos escolher algum assunto aqui. Estou com a parte aqui de cinesiologia e biomecânica aberta. Aí na outra aula eu falei sobre os planos e eixos de movimento. Que às vezes os profissionais têm dificuldade na aplicação, às vezes até conhecem o método, mas às vezes tem alguma dificuldade de aplicação. Aqui abrir sobre componentes, sistemas de alavanca aqui, vamos lá. Sistemas de alavanca. Vamos lá, nós temos três tipos aí, né, de alavancas, tá? Que seria a interfixa, a interpotente e a interresistente. A mais comum que a gente tem no corpo humano é a alavanca interpotente, ou seja, grande parte das alavancas do corpo humano são alavancas interpotentes. Tá? A interpotente, deixa eu explicar uma por uma para ficar mais fácil aqui. Então seria basicamente isso aqui, ó. A interfixa, né, você teria aqui, você teria o ponto de apoio, aí você teria a força peso e a força resistente, né? Então aqui você tem um ponto de apoio e aí você tem a força resistente de um lado e a força potente de outro lado. Então seria uma alavanca aqui interfixa. A interpotente, por exemplo, você teria o eixo, o ponto de apoio, você teria a força potente agindo e aqui na outra extremidade a força resistente. E a interresistente seria o contrário, você teria aqui ó, o ponto de apoio, tá, o eixo, você teria a força resistente agindo e depois a força potente. Então aqui nesse caso, aqui interpotente, nesse caso aqui interresistente e nesse caso aqui a interfixa. Tá? Então a interfixa você vai ter a força, você vai ter o eixo entre a força peso e a força resistente. A interpotente você vai ter o eixo, o ponto de apoio, a força potente e depois a força resistente. E na interresistência vai ter o ponto de apoio, o eixo, a força resistente e depois a força potente. Grande parte das alavancas do corpo humano, elas são interpotentes. A grande parte das alavancas. E aí quando você vê aqui um exemplo, né? Vamos supor que isso aqui seja a sua articulação glenomeral, aqui por exemplo o seu deltoide e aqui um peso que você esteja segurando. Então você tem o eixo, que é a articulação glenomeral, o deltoide, que vai se inserir no úmero, então aqui você tem o braço potente, por exemplo, aqui você vai ter a ação de uma determinada força, e aqui você vai ter o braço resistente. Então, uma alavanca, né, caracterizada aqui como interpotente. A grande parte das alavancas, elas são interpotentes no corpo humano. Tá? A interfixa, né, o caso aqui, por exemplo, de uma gangorra, né, bem clássico aqui, onde o ponto de apoio geralmente está centralizado. E aí para mexer essa gangorra, por exemplo, depende da massa, né, Então, se uma pessoa mais pesada, por exemplo, ela senta desse lado, a tendência é elevar o outro lado, né? Então aqui desceria, aqui subiria. Então essa alavanca interfixa, por exemplo, depende muito da massa, né, da massa e também aqui do tamanho do braço. Tá? E essa aqui você pode manipular. Tá? E as mais comuns é interpotente. Então aqui em relação aos sistemas de alavanca, né, interfixa, interpotente e interresistente, são os três tipos aí. Mais clássica é interpotente, na interresistente, por exemplo, você consegue gerar muito mais força. Uma alavanca que, por exemplo, te ajuda a produzir muita força. Então aqui o exemplo, né? Nesse aqui, imagina que isso aqui fosse um carrinho de mão. Então aqui você teria, por exemplo, aqui estaria a roda, né, que seria o eixo. A força resistente estaria aqui, então aqui estaria a força resistente. E você faria força aqui, né? Então, vai levar esse carrinho. Então força R, peso, né?
o eixo, estaria aqui o ponto de apoio, e aqui a força potente. Então o carrinho de mão, por exemplo, é um facilitador para a gente conseguir gerar força, para a gente aumentar a capacidade de gerar força. Beleza? Então, interfixa, interpotente, interresistente, as alavancas que a gente tem. Tranquilo? Vamos ver outro slide ali para a gente falar. Esses slides que estão abertos aí são sobre cinesiologia e biomecânica. Se tiver ali, a gente vai conversando. Os componentes, né? Vamos lá, os componentes do sistema de alavanca. Então, olha só, todo o sistema de alavanca ele vai ser composto por alguns componentes que são essenciais. Então, todo sistema de alavanca, por exemplo, vai ter o seguinte, ó, vai ter o eixo, então tem o eixo, tem, por exemplo, uma força potente, tem a força resistente, tem um braço potente e o braço resistente. E aí, como eu falei com vocês, podem ser 3 tipos de alavanca, né? A interfixa, a interpotente ou a interresistente. Então vamos fazer um exemplo aqui, para a gente montar esse sistema de alavanca e vocês entenderem melhor. Então aqui seria o seguinte, você vai precisar de um eixo, eu vou montar uma clássica aí que todo mundo já conhece. Então aqui você teria o eixo, por exemplo, a articulação do cotovelo, Aqui você teria o húmero, aqui você teria o rádio e a una, por exemplo. Então isso aqui já classificaria um sistema de alavanca. Você tem, por exemplo, esqueci aqui, desculpa. Haste rígida. Você precisa da haste rígida também, tá? Não tem como ter sistema de alavanca sem a haste rígida. Então aqui você tem o eixo. Aqui você tem a haste. Aqui você também tem a haste. Tá? Aí você poderia ter a aplicação, por exemplo, das forças, né? Então, vamos supor que você está segurando um peso aqui na mão. Então aqui você vai ter a força-peso. Força-peso que vai estar agindo aqui. Tá? E o braço potente, por exemplo, ele estaria aqui. Seria onde o músculo se insere. Pega o bíceps lá, vai se inserir lá. Tá? Antebraço. Então aqui você vai ter a força potente, que é a força muscular, a força peso, que é a força da gravidade, o peso do segmento, por exemplo, e o peso extra, que seria, por exemplo, um halter. Aqui você vai ter o BP e aqui você vai ter o BR. E aí quando a gente pega da outra aula que eu falei para vocês, por exemplo, em relação aos tipos de alavanca, você tem o eixo, você tem um braço potente, o braço potente aqui, a força potente, você vai ter a força resistente aqui agindo, tá? Então essa aqui é uma alavanca interpotente, eixo, força potente, força resistente. Então classifica como uma alavanca interpotente, tá? Então aqui os componentes da alavanca, eixo, força potente, força resistente, braço resistente e a haste rígida. E aqui a gente colocou esses elementos juntos para a gente ver como é que forma aqui. Tranquilo? Então na outra aula a gente falou sobre os sistemas, de alavanca, que a gente viu os componentes, como é que a gente pode organizar. Vamos escolher outro aqui.
outro assunto pra gente. Peso livre e força da gravidade. Bacana, esse é bom. Vamos lá. Uma coisa interessante do peso livre é que o peso livre ele depende diretamente da ação da força da gravidade. Então, por exemplo, o posicionamento do corpo ele é extremamente importante e muitas vezes a gente acaba ativando músculos que a gente não queria ativar por um posicionamento ruim do corpo em relação à força da gravidade. Então é extremamente interessante que quando a gente esteja realizando o exercício com peso livre, a posição do corpo esteja de acordo com o músculo que eu quero recrutar. Então, por exemplo, a força da gravidade, ela sempre vai ser uma força com vetor vertical. Aí isso a gente não vai mudar. Então a força G, a força da gravidade, ela sempre vai ter o mesmo vetor. Tá? E o que eu preciso fazer, né, para otimizar o meu recrutamento muscular, ativação de músculos que eu quero, é posicionar o meu corpo de acordo com a força G quando eu estiver utilizando pesos livres. Tá? Então, por exemplo, se você está realizando uma remada, vamos tentar colocar aqui, está realizando uma remada com a barra, por exemplo, ou com o halteres. Quanto mais paralelo tiver ao solo, melhor, porque vai estar incidindo também com essa força G. As pessoas que, por exemplo, fazem um movimento de remada curvada muito ereta, elas acabam mudando esse padrão. Então imagina que está puxando tentando puxar para cá, puxar para lá, só que a força G ela continua vindo para cá. Ela continua no mesmo vetor. Então, quanto mais ereta essa pessoa tiver, menos ela vai ter ação dos músculos que ela gostaria, que seria que romboide, por exemplo, grande dorsal. Quanto mais em pé ela começar a ficar, ela muda o vetor. Então, existem muitas pessoas que acabam fazendo a remada, por exemplo, que está tão em pé que quando puxa, às vezes mais vai um vetor para o trapézio superior, por exemplo, do que um vetor, né, para a escápula de retração. Porque quanto mais paralelo tiver, né, ao solo, maior vai ser essa ação da força da gravidade e mais o movimento vai se aproximar de um movimento, por exemplo, de retração da escápula. Diferente desse aqui, quanto mais em pé a pessoa estiver fazendo, mais às vezes ela acaba trazendo para uma elevação da escápula ao invés do movimento que ela gostaria. Tá? Então, o peso livre ele é extremamente dependente da força da gravidade e você deve ajustar o seu corpo, tá? E o peso livre de acordo com a força G para otimizar o recrutamento muscular. Tá bom? Vamos ver outro aqui. Isso aqui é interessante também. Resistência elástica. A gente tem vários, né, recursos para utilizar nas academias, como resistência. E o elástico ele é interessante, porque o elástico ele vai gerar uma deformação, ele vai gerar tensão de acordo com a sua deformação. Então, é extremamente também importante a gente entender que o elástico ele vai gerar tensão de acordo com a sua deformação. Ou seja, inicialmente, quando você começa a deformar esse elástico, ele tem pouca tensão e em um certo ponto que você gerou uma grande deformação nesse material elástico, ele começa a gerar mais tensão. Então, isso é interessante para a gente entender, né, que às vezes o que a gente vai precisar manipular para aumentar a tensão do treinamento, por exemplo, do exercício, é a distância. Então, se às vezes está muito próximo e o elástico, quando você puxa, ele não tem tanta tensão ainda,
você tem que deformar um pouco mais esse elástico. E aí, muitas vezes vai ser o posicionamento do aluno, ou até mesmo o posicionamento do elástico, botar o elástico mais curto, por exemplo, para ele gerar mais deformação. Tá? Então o elástico, ele funciona muito dessa forma, de acordo com a sua deformação, e quanto mais deformado ele estiver, mais tensão ele vai gerar. Beleza?